O milagre da salvação. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um saçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Atos 7, versos 30 a 33. Estes versículos da narrativa que Estevão fez da história de Moisés vão enganjar novamente a nossa atenção. Vimos no estudo anterior que a salvação é possível porque Deus está fora de nós. Ele é Deus, o Deus vivo, e é pessoal. Não é mera emoção, não é um mero sentimento geral de amor e bondade. Não. Deus é. Ele diz: Eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. E ele age, ele intervém. Ele aparece de súbito, como vemos aqui. E graças a Deus, ele nos aparece quando menos esperamos, no deserto. Após 40 anos de frustração, desapontamento, desesperança e quase desespero quanto a Moisés, Deus veio ao deserto de Sinai e proferiu sua grande e gloriosa palavra. Bem, isso é o que temos visto até aqui, mas devemos ir adiante, porque isso é apenas o começo. A segunda grande questão que nos deve envolver agora é: qual é a nossa resposta? Qual a nossa reação a isso? Estamos lidando aqui de maneira bastante prática com a razão pela qual muita gente neste país não é cristã e pela qual muita coisa que passa por cristianismo nada mais é que uma negação dele. A razão pela qual as multidões estão fora da igreja é que elas estão confusas por causa da confusão que reina entre aqueles que se dizem cristãos enquanto negam a fé em seus pontos mais gloriosos. Por que cristãos assim chamados negam a fé cristã desse jeito? A resposta é que sua abordagem geral é errônea. Não é verdade que, se a sua abordagem de qualquer assunto é errônea, segue-se necessariamente que você nunca vai poder entendê-lo e nunca receberá ajuda dele? Se a sua abordagem inicial for errada, não haverá nenhuma esperança. Se você vier com preconceito, não poderá entender. As pessoas preconceituosas não se abrem para esclarecimentos. Elas se colocam numa posição na qual nada lhes pode acontecer. É por isso que os membros do Sinédrio estão submetendo Estevão a julgamento, e foi por isso que essa mesma gente crucificou o Filho de Deus. Tais pessoas não conseguem ver a verdade porque toda a sua atitude, toda a sua abordagem é errada. Este é um ponto muito importante e é a essência da dificuldade moderna e da tragédia quanto à questão geral da fé cristã e da sua grandiosa salvação. Será que estamos cientes desta tragédia? Vemos o mundo como está, em sua aflição e angústia, mas o que faz disso uma tragédia é que aqui está uma mensagem que se oferece para nos libertar. É uma mensagem de salvação, livramento, emancipação, esperança e liberdade. É isso que o mundo em sua cegueira está rejeitando e o rejeita porque toda a sua abordagem da questão é inteira e gravissimamente errada. Ora, o que será que eu quero dizer com essa abordagem? De novo e de maneira muito interessante, estas coisas são repetidas e postas diante de nós muitas vezes, e assim, mais uma vez, posso colocar esta questão para vocês numa das típicas expressões modernas de toda esta falácia. Foi publicado recentemente um livro com este título, O Deus que eu quero. Um dos seus autores, membros ordenados de certa igreja, professor de teologia da Universidade de Cambridge, expressa o ponto desta maneira: o Deus que eu quero é um Deus que não esteja mesclado com a infantil fantasia da onipotência. Vocês entenderam isso? Para esse homem, a ideia de um Deus onipotente é infantil, exatamente o tipo de coisa que as crianças pensam
um ser espectral e infinito, um grande e onipotente personagem. Não, diz ele, o Deus que eu quero é um Deus não mesclado com isso. E essa é uma perfeita exposição desta atitude moderna que eu estive tentando descrever para vocês quando citei a entrevista com o Dr. Fosdick, publicado por Red Digest. Na verdade, todas essas ideias fazem parte do mesmo movimento. Permita então que eu me expresse sucintamente sobre isso da seguinte maneira. Ninguém precisa ler esse livro, o título já diz tudo. Essa é a verdade a respeito de muitos livros, é ou não é? Podemos dizer mais ou menos o conteúdo do livro só por lermos o título, O Deus que eu quero. Vocês percebem onde está a ênfase? Está no pronome eu. O que é de importância é eu. Eu digo. Eu não estou disposto a adotar qualquer espécie de Deus. Eu quero um certo tipo de Deus. E assim ouvimos estas declarações blasfemas quanto ao que essa classe de gente não quer. Examinemos, pois, esta grande declaração que temos aqui em Atos capítulo 7, à luz desta abordagem moderna da questão geral sobre Deus, a religião e a fé cristã e sua mensagem de salvação. Como vou mostrar-lhes, é porque os homens e as mulheres abordam o cristianismo dessa maneira em vez da maneira ensinada aqui na Bíblia. Por isso eles o rejeitam. A verdadeira maneira que ali nos é exposta é exatamente o oposto dessa outra ideia. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um saçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pois bem, essa é a recapitulação ou rememoração feita por Estevão para o Sinédrio da narrativa registrada no capítulo 3 de Êxodo, onde vocês podem encontrar estes detalhes adicionais. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, versos de 1 a 6. Bem, aí está o relato com mais detalhes, mas como vocês veem, Estevão nos dá a essência da história. Então, qual é a lição? O que é que a história nos diz? Aqui está a mensagem cristã, bíblica. Graças a Deus que o é. Quais são as suas características? A primeira verdade disso é que é matéria de revelação. E completados os 40 anos, apareceu-lhe. Não é coisa de homem. Moisés tinha sido reduzido à posição de pastor de ovelhas no deserto. Ele não estava tentando elaborar uma filosofia da vida e fazendo pesquisa sobre Deus. Não. Ele estava fazendo o seu trabalho, sentindo-se mais que desanimado, como lhes mostrei. Mas, de repente, apareceu. Pois bem, isso é inteiramente de Deus, é tudo dado. Não é fruto de pensamento humano ou de capacidade humana, tampouco é fruto de investigação e pesquisa humana. Todos nós nos empolgamos com a ideia de busca, de pesquisa e de investigação. E estamos tão acostumados a ler sobre descobertas e invenções, bem como sobre o resultado das descobertas, que nos inclinamos a pensar que tudo nos vem como resultado de nosso esforço e empenho, e que tudo o que temos é fruto da nossa pesquisa. Essa ideia veio a ser uma segunda natureza para nós, e é por isso que, quando ouvimos esta mensagem, instintivamente reagimos contra ela. Somos propensos a rejeitá-la porque ela é a absoluta antítese de tudo quanto conhecemos.
A mensagem do Evangelho é algo que nos vem e que nos vem como uma grande surpresa. Agora desejo salientar isto. Não há nenhuma mistura humana, nem da sabedoria, nem da razão, nem do entendimento dos homens aqui. Absolutamente nenhuma. É tudo de Deus. Moisés não fez nenhuma contribuição para este crucial evento em sua vida. Isto não lhe aconteceu como resultado de um longo período de preparação, nada disso. Tudo lhe veio e ele foi completamente tomado de surpresa. Justo quando estamos mais seguros, há um toque do arrebol, a fantasia de uma campânula, a morte de alguém, o epílogo de um coro de Eurípides, e isto basta para 50 esperanças e temores. É assim que Browning o expressa em Apologia do Bispo Brougham. É isso, subitamente justo, quando estamos seguros, quando menos o esperamos e sem nenhuma contribuição nossa para isso. Este evangelho, reitero, está completamente fora de nós, vem completamente de Deus. Não é um suplemento para acrescentar-se ao nosso pensamento. Muitos o têm entendido mal neste aspecto. Eles dizem que até aí as pessoas vão, mas depois chegam a um beco sem saída e Deus suplementa as suas investigações. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Aqui nos é dito que o pensamento humano está todo errado. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse àquele culto mestre Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. O cristianismo não é um suplemento para acrescentar-se à filosofia humana. É totalmente diferente. Não baseia coisa alguma na filosofia humana, no pensamento humano, no esforço humano, em nada que humano seja. Absolutamente nada. É revelação. Pois bem, isso é vitalmente importante. Sei que estou dizendo algo que é detestável e objetável para o homem e a mulher modernos. Lamento, mas não posso evitar isso. Eu próprio nasci homem natural e conheço a reação. Mas não estou aqui para agradar os homens, estou aqui para pregar a palavra de Deus, porque sei que essa é a única coisa que pode fazer algum bem aos homens e às mulheres. Eu poderia agradar vocês, posso agradar as pessoas. Penso que eu seria um político se quisesse fazê-lo. Estou aqui para pregar este evangelho, para expor a palavra de Deus que está aqui aberta diante de mim. E aqui não entra nenhuma consideração por agradar este ou aquele. O que importa é o que é bom para as almas dos homens e das mulheres, nada mais. Portanto, tenho que salientar que a palavra de Deus é revelação, o que significa não somente que ela vem completamente de Deus, mas também ela é um sistema completo, um sistema que precisa ser tomado como ele é, em sua inteireza. Deus não chamou Moisés para uma consulta e não lhe disse: Moisés, o que é que você pensa deste problema de libertar os seus compatriotas que estão na escravidão do Egito? Quais são as suas ideias? E Moisés não respondeu: bem, estive pensando muito nisso e a minha ideia é esta. Eu gostaria de ter um pouco de ajuda, se não te importas. Isso é exatamente o contrário do que aconteceu. E essa continua sendo a pura e simples verdade acerca deste evangelho. Na Bíblia vocês têm um esquema de salvação inteiro e completo. E tudo isso vem de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus, e Ele o elaborou minuciosamente. Como vou mostrar a vocês, a salvação é o querer de Deus, é algo que Deus efetua do começo ao fim. É nos apresentada como um todo e devemos recebê-la como um todo. Não pego aqui e ali, não seleciono. É uma grande, inteira e completa mensagem para a qual não fazemos nenhum tipo de contribuição. Aí está, revelação. Moisés fazendo o seu trabalho, levando estas ovelhas para o outro lado da montanha, olhando por elas e perguntando-se como vamos sobreviver, porque onde estamos é um deserto. Subitamente, ali está. E aquilo confronta, e todo o curso da sua história, da história humana, muda devido ao que Deus fez e ao que Deus disse. Vemos, pois, em segundo lugar, que o caráter proeminente desta ação de Deus é que ela é sobrenatural. Agora estou realmente dizendo algo, não estou? Sobrenatural. O que? Alguém dirá. Você está num púlpito em 1967 e fala sobre o sobrenatural? Meu caro amigo,
Eu não estaria no púlpito não fosse o sobrenatural. Eu estaria numa reunião político-social. É isto que faz com que esta mensagem seja o que é. É por isso que ela é hoje a única esperança para o mundo. As condições da humanidade são tais que qualquer coisa menos que o sobrenatural não fará a mínima diferença. Mas permitam-me ser ainda mais extraordinário e mostrar-lhes o que se lhes pede que creiam quando ouvem este evangelho. Se você quer se tornar um novo homem ou uma nova mulher, aqui está como. Esta é a mensagem sobrenatural. Apareceu-lhe o anjo. Anjos. Vocês acreditam em anjos? Seria possível a pessoa moderna, sofisticada, científica crer em anjos? Essa é uma coisa da qual as pessoas riem, uma das fantasias comentadas pelas pessoas cultas. Naturalmente, as crianças acreditam em anjos. O homem primitivo acredita em anjos. Não, porém, o homem do século XX. Mas espere um minuto. Por que não? Quem é que sabe o século XX que faça alguma diferença para os anjos? Por que você não deve acreditar em anjos? A Bíblia está cheia de anjos, anjos aparecendo, anjos trazendo mensagem. Diz o autor da Epístola aos Hebreus que os anjos são espíritos ministradores de Deus, Hebreus 1, verso 14, e que ele faz uso deles para falar às pessoas, trazer mensagem, justamente como fez no caso de Moisés. Não, esta é francamente uma mensagem sobrenatural. E ela nos fala do Deus eterno e sempiterno, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela nos diz que ninguém jamais viu Deus e que, contudo, Deus é e fez todas as coisas, e o universo entraria em colapso sem ele. Deus é Espírito, João 4, 24. Deus nunca foi visto por alguém, João 1, verso 18. Ele-o aqui, o sobrenatural. E não somente as três pessoas da Trindade santa e bendita, mas também miríades de anjos e arcanjos, serafins, querubins, todos aqueles domínios invisíveis habitados por seres augustos. É essencial a mensagem bíblica do fato de que estamos cercados por um mundo espiritual invisível e que, ocasionalmente, estes outros seres visitam este mundo de forma visível e realizam o seu trabalho. Você não pode nem começar a entender a mensagem da Bíblia se não crê nisto. E depois, além disso, há todo este elemento do miraculoso, milagres. Novamente, a pessoa sofisticada moderna diz, certamente, você não acredita em milagre. Não agora, nesta era científica. Milagre. Uma sarça ardente queimando-se e não se consumindo. Lá está, em chamas e continuando em chamas, e a sarça não desaparece subitamente, as chamas não se apagam, é um milagre. E depois, uma voz fala da sarça e se dirige a Moisés. Ora, o miraculoso é uma parte essencial desta mensagem, essencial, no sentido de que, se este aspecto dela não fosse real, não haveria nenhum evangelho e não haveria esperança para ninguém. Este evangelho é francamente miraculoso e sobrenatural. É uma mensagem de poderosos atos de Deus, e estes atos são sobrenaturais. Na verdade, como o povo o expressou no dia de Pentecoste, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, ou na versão atualizada, das obras maravilhosas de Deus, Atos 2, verso 11. Obras maravilhosas, estupendas. Aqui nos é dito que Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E essa é a característica de todas as obras de Deus registradas na Bíblia. Este é o primeiro fato do qual você deve partir. Você diz, o Deus que eu quero, mas este é o Deus do qual você necessita, o único Deus que o pode salvar. Que nos diz a Bíblia sobre ele? Eu poderia reter vocês horas, pois essa é a mensagem geral da Bíblia. Vejam o Velho Testamento. No princípio criou Deus. É milagre. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Gênesis 1, verso de 1 a 3. Não existia nada. Deus a produziu. Milagre. Ação sobrenatural. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, todos estes fatos são milagres. Jacó, fugindo do seu irmão, deita-se para dormir num lugar chamado Betel. Ele tem uma visão, Deus aparece. Ele acorda, sente medo e diz, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é
à porta dos céus. Gênesis 28, versos 16 e 17. Deus aparecendo é sempre sobrenatural. Foi a mesma coisa quando Jacó voltou anos mais tarde para encontrar-se com seu irmão Esaú. Um evento aconteceu em Peniel, quando uma pessoa veio, lutou com Jacó e o deixou coxo. Mas, a coisa grandiosa que lhe aconteceu. Um outro lhe aparecera, tratara com ele e fizera dele outro homem. Jacó tornou-se Israel. Que foi? Deus interveio. Então aqui está, no caso de Moisés, e à medida que você avança seguindo a história de Moisés e lê sobre como ele tirou os filhos de Israel do cativeiro do Egito, você se defronta com toda uma série de milagres. 10 aconteceram antes mesmo de eles saírem do Egito. E depois saíram do Egito de maneira maravilhosa. Quando seguiam seu caminho, de repente foram obrigados a parar. O Mar Vermelho, uma montanha aqui, outra ali, e os exércitos de Faraó atrás, uma impossibilidade, porém o mar se dividiu. Bem, isso é história. É a história da salvação. São atos de Deus na história. Se não fosse verdade, digo novamente, eu não teria mensagem alguma para vocês. Este é o Deus da salvação. O Mar Vermelho se divide, é um milagre. Depois houve a dádiva da lei e o monte que tremia em chamas. Depois a travessia miraculosa do Jordão, a destruição miraculosa de Jericó, os milagres de Elias e de Eliseu, os milagres ocorridos em todos os momentos cruciais da história desse povo. Intervenções miraculosas, interferências sobrenaturais. Não se pode entender a história dos judeus a não ser nesses termos. Esta é a essência da história. E quando vocês chegam ao Novo Testamento, o sobrenatural é ainda mais claro e óbvio. Se vocês lerem os prólogos dos evangelhos de Mateus e Lucas, sabem o que vão encontrar? Vão encontrar anjos. Um homem chamado Zacarias vai ao templo um dia. Em seu turno de serviço, como tinha feito durante muitos anos, agora é um homem idoso e prestes a aposentar-se. De repente lhe aparece um anjo. É assim que Lucas introduz o seu evangelho. Um anjo aparece e fala com este homem. Fica mudo e depois lhe é devolvida a fala. Um anjo. Se vocês tirarem os anjos da Bíblia, que lhe restará? Não terão o evangelho, não terão uma mensagem real. E depois, no caso de Maria, mande o nosso Senhor, subitamente um anjo lhe aparece e lhe fala dizendo, bendita tu entre as mulheres, Lucas 1, 28, e lhe entrega a mensagem, um anjo. Esta é a real essência desta mensagem do evangelho, é totalmente sobrenatural e miraculosa. É a mesma coisa com o nascimento virginal de Cristo. Vocês precisam ter claro entendimento destas coisas. Jesus de Nazaré não teve pai humano. A própria Maria tropeçou nisso. Quando o anjo lhe disse, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, Maria disse, como se fará isto, visto que não conheço o varão? A coisa era impossível. E o anjo replicou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, versos 34 a 37. O próprio nascimento do nosso Senhor foi um milagre. Ele não era apenas homem, lançado de repente e inesperadamente por uma raça de gente. Não. Era o Filho eterno vindo ao mundo desde a glória eterna e nascendo como um bebê de maneira miraculosa. Esta é a essência da mensagem do Novo Testamento. Todos eles pregavam isto. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, versos 3 e 4. O nascimento virginal. E continuando a ler, que é que vocês encontram? Vocês veem que ele operou milagres. Ele era apenas um carpinteiro, não fora treinado nas escolas dos fariseus. Ele não poderia ser um membro do Sinédrio, não tinha as qualificações requeridas e, todavia, lá estava ele, dominando a cena toda, juntando pessoas após si. Qual era o seu segredo? Bem, ele dizia palavras admiráveis. Todos ficavam espantados ante as palavras que saíram dos seus lábios. É o que lemos. Mas foram os milagres que realmente abalaram o povo. Nicodemos lhe disse, Rabi,
Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3, verso 2. Que será que levava as pessoas a ouvirem este carpinteiro? Talvez vocês pensem, esta pessoa desconhecida, a despeito do qual diziam: como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7, verso 15. Que será que foi? Foram os milagres. E certa ocasião ele argumentou contra os judeus dizendo: as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. João 5,36. Veja os fatos, os milagres. Tire os milagres da vida de Cristo e o que restará? Diz o apóstolo João que os milagres são sinais. Este sinal Jesus fez. São atestados da sua pessoa. E depois há o maior de todos os milagres, a ressurreição. O nosso Senhor foi o primeiro a ressurgir dos mortos. Ele ressuscitou soltas as ânsias da morte. Atos 2, verso 24. No caso dele não foi uma ressuscitação, como se deu com Lázaro e com o filho da viúva de Naim. Não. O que houve aqui foi ressurreição. O primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, verso 18. O grande milagre, a derrota da morte. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Não haveria igreja cristã não fosse isso. Estevão não estaria sob julgamento não fosse o fato de que ele estava asseverando tão grande evento. E, acima de tudo, ao grandioso fato da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E assim que estes homens ficaram cheios deste poder, começaram a operar milagres. Leiam estes capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos já tinham sido lançados na prisão mais de uma vez, antes de Estevão ser aprisionado. Por que estiveram em dificuldades? Foi porque quando Pedro e João subiram ao templo certa tarde, na hora da oração, para fazer as suas orações, defrontaram-se com um pobre sujeito sentado no pavimento do lado de fora da porta formosa do templo. Ele nunca tinha andado em toda a sua vida. Ele tinha mais de 40 anos de idade e ninguém podia ajudá-lo. Ele esperava receber uma dádiva, uma esmola de Pedro e João, como tinha recebido de muitos outros. Mas Lucas escreve: e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, versos 4 e 6. E ele imediatamente se levantou, e num minuto lá estava ele andando e saltando e louvando a Deus no templo. Versículo 8. A igreja não existiria se não fosse este poder. Não haveria cristianismo. Esta é a essência da mensagem. Apareceu um anjo. A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Milagres, o sobrenatural. E isso é igualmente verdade sobre o plano de salvação que nos é oferecido. O que é que o cristianismo oferece? Será que é uma exortação a vocês para que tenham uma vida melhor? Acaso o dever da pregação é pregar-lhes: parem de beber, parem de cometer adultério, não faça isto nem aquilo. Procurem reunir forças, leiam bons livros, tratem de conseguir elevar-se um pouco moralmente. Procurem tornar-se gradativamente uma pessoa melhor? 1000 vezes não. Essa não é a mensagem nenhuma. Não podemos fazer isso. Que é então? Bem, como vocês viram, o nosso Senhor o expressou claramente a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Esta é a mensagem. E fala de milagre. Não podemos ser melhorados. Precisamos do milagre, do novo nascimento, da regeneração, de uma nova natureza, de uma nova criação. O Deus que criou todas as coisas no princípio vai criar-nos de novo. Vai fazer de nós novas pessoas. E aí está a esperança, a única esperança. O Evangelho não é a proclamação de uma reforma moral, mas de regeneração e da vida do Espírito. Ele nos oferece uma nova partida, um novo começo. Oferece-nos um novo poder, o poder de Deus, do próprio Deus, para a salvação. Romanos 1, verso 16. Oferece-nos poder para vivermos o resto da nossa vida neste mundo. E, por fim, nos promete igual vitória sobre a morte, uma gloriosa ressurreição e a eternidade na presença de Deus. Não é um esquema educacional, tampouco um esquema ético, moral. Não é um esquema político. Não é nada menos que a obra recriadora do Deus Todo-Poderoso.
É um milagre, é sobrenatural, é ação divina do princípio ao fim. Esta é a mensagem do Evangelho cristão de salvação. Daí a próxima questão vitalmente importante é: qual é a nossa atitude e reação a esta mensagem? O Sinédrio rejeitou o Filho de Deus e sua pregação. Agora o vemos rejeitar seus diáconos, um dos quais é Estevão. É aí também que o mundo erra, tanto hoje em dia, e, como digo, é aí que a igreja, para a sua vergonha, erra tanto. Que pena! Se os tais teólogos e mestres da igreja acham que, diluindo este evangelho, vão atrair os homens e as mulheres que estão fora, se acham que, tirando o miraculoso e o sobrenatural, tirando o divino, vão ganhar pessoas, estão seriamente enganados, porque, ao negarem a essência do evangelho, estão de fato afastando as pessoas das igrejas. Assim, pois, em que consiste essa reação errada? Desafortunadamente, o próprio Moisés errou no início. Moisés não era divino, era humano como nós, e quando viu este fenômeno da sarça ardente, disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Êxodo 3, verso 3. Típico do homem moderno, vejam vocês, um fenômeno. Ah, bem, isto requer investigação. Que será? Portanto, vou aplicar a minha capacidade a isso. Moisés foi movido pela curiosidade e depois teve desejo de entender e quis uma explicação. Ele foi exatamente como Nicodemos. Quando Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo, Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Estava tentando entender, estava fazendo uso do seu aparato crítico pessoal. Como pode suceder isso? Assim foi que Nicodemos também veio com a típica confiança humana, como fez Moisés, quando se confrontou com a sarça ardente, cheio de confiança na capacidade humana e no entendimento humano, na atitude humana, que diz: o Deus que eu quero. Você investiga Deus, você começa a examiná-lo, você diz: não quero isto, não quero aquilo, não quero essa fantasia infantil. Este é o Deus que eu quero. E não aceito nenhum Deus que não concorde com os meus ditames e com as minhas exigências. Isso é típico da atitude moderna. O homem é o juiz e o árbitro final em todas as questões. O homem tem a capacidade de proclamar sentença de julgamento até sobre Deus. Ó, meu dileto amigo, aprenda a lição que Moisés teve que aprender. Foi-lhe mostrado quão errado ele estava. Ele-o ali, prestes a avançar e a investigar, quando subitamente uma voz lhe veio da sarça e lhe disse: Moisés, Moisés, para trás. Que é que lhe estava sendo dito? Estava sendo dito a ele que toda a sua atitude estava errada. Ele deveria ter visto isso. Ele se maravilhou da visão. Foi uma maravilha. Poderíamos traduzir assim o texto: ele se maravilhou em face da visão. Só isso já não é causa para fazer com que sejamos humildes? Toda vez que você vir algo extraordinário, não corra para lá fiado em sua confiança própria. Maravilhe-se e pare. Era o que Moisés deveria ter feito. Confrontado com uma coisa tão incomum, deveria ter sustado seus passos. E quando você passar a considerar mais algumas razões pelas quais essa deve ser a nossa atitude, verá isso mais claramente. Em que estamos interessados aqui? Estamos interessados na natureza do Deus eterno e sempre eterno. Deus é. Pode você conceber uma ideia de Deus? Deus nunca foi visto por alguém. João 1, verso 18. Pode você medir Deus? Pode pensar em qualidades absolutas? Pode pensar em onisciência, onipotência, onipresença? Naturalmente que não. Nossas mentes ficam confusas. Grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. E, contudo, os homens e as mulheres, em sua insensatez, chegam a investigar Deus. Eles tentam medi-lo com suas fitas métricas. Eles aqui confrontados pelo Deus infinito, absoluto, eterno, e querem entender. Quão estultos são! A própria palavra Deus deveria mostrar-lhes a total impossibilidade disso. Se eu pudesse medir e entender Deus, ele não seria Deus, seria menor que a minha mente. Aí está a primeira importante razão. Mas consideramos a segunda, que é o próprio homem, a completa desproporção do homem. O homem é finito, minusculamente finito, muito pequeno. Ah, mas você diz,
Veja tudo o que aprendemos e descobrimos neste século XX. Pense, porém, no que você não sabe, pense na pavorosa ignorância, especialmente na questão do seu conhecimento de si mesmo e de como viver. Que adianta gabar-se de enviar gente ao espaço e de falar em milhões e milhões de milhas e de anos, se isso não leva a ver a sua condição finita, a sua pequenez e a sua insignificância? Quão contraditórios somos em nossas orgulhosas gabolices e em nossas quimeras. Mas não somos somente finitos, somos pecadores. Não conseguimos pensar direito. Há em nós algo que vicia todos os nossos melhores esforços. Somos preconceituosos, não somos claros, nossas mentes não são abertas, não são livres. Isso de livre pensamento não existe. Todo nosso pensamento é obscurecido por preconceitos e por noções preconcebidas. Somos pecadores, até perversos, somos mentirosos, torcemos e mudamos as coisas, estamos dispostos a enrolar as coisas. Não há nada são em nós. E apesar disso, nós, como Moisés, nos metemos a investigar. E é porque somos bastante tolos para fazer isso que sempre vamos por aí rejeitados e rejeitando e continuamos em nossa miséria, em nosso fracasso e em nossa vergonha. Essa é a maneira errônea de reagir à intervenção sobrenatural de Deus. Qual seria a maneira certa? Graças a Deus isso nos é dito claramente aqui. Notem, porém, o seguinte: estamos em condições tão terríveis como seres humanos que precisamos até que nos ensinem como abordar este assunto, como ouvi-lo. Nem isso sabemos, muito menos podemos entender o miraculoso, o sobrenatural e o divino. Somos tão completamente desvalidos que precisamos receber instrução quanto a como conduzir-nos e comportar-nos, e até quanto a como ouvir. Nós vimos confiantes em nosso conhecimento. Somos pesquisadores científicos capazes de medir ou avaliar todas as coisas. Pomos, por assim dizer, Deus na mesa. Estamos prontos para a grande inspeção e para a grande análise. O Deus que eu quero. E quando começamos a nossa investigação, ele clara para nós, chama-nos. Parem, ele diz: homem, você percebe o que está fazendo? Moisés, Moisés. Êxodo 3, verso 4. Moisés foi detido, recebeu ordem para ficar quieto. Essa é a grande palavra que eu leio no Novo Testamento. 3 vezes veio uma voz do céu atestando as reivindicações de Jesus de Nazaré. E a voz do céu dizia isto: este é meu filho amado, escutai-o, ouçam-na. Deus me ordena. E ordena a todos nós agora. Que diz Deus a cada um de nós? Ele diz: toda a sua atitude está completamente errada. Pare, recue. Quem é você para avançar, examinar, investigar e analisar? Recue. Necessário vos é nascer de novo. E Moisés reconheceu a voz de autoridade, a voz de Deus, e ouviu. Pois bem, há 2 espécies de admiração. Há uma admiração errônea, há uma correta. A admiração que leva à curiosidade é a investigação errônea. É dessa admiração que o nosso Senhor fala quando diz: não vos maravilheis disto. João 5, 28. Mas há uma admiração certa, a admiração que Moisés agora começou a sentir. Ele ouviu a voz, e então eu leio. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Cobriu o rosto com as mãos, não se atreveu a olhar para Deus. Eis aí a reação certa. Você percebe que está na presença do Deus eterno e sempiterno. Moisés tremeu. Ficou todo trêmulo. Encheu-se de um sentimento de medo, temor e reverência. Humilhou-se. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Seu orgulho precisa quebrantar-se, seu espírito precisa ser quebrantado. É preciso que você se aproxime de Deus com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Por quê? Porque Deus é quem é o que é. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus de santidade. Ele é o Deus de poder. Meu caro amigo, você não se dá conta de que está nas mãos de Deus? O Deus que você se propõe a investigar é o Deus que não somente lhe deu a vida e o ser, mas é também o Deus que pode destruir você num segundo, se quiser. Sua respiração está em suas mãos.
Você não pode fazer nada a respeito. Você não pode controlar Deus mais do que pode controlar os raios e os trovões e a fúria do mar. Deus, que está acima de todas as coisas, existe. Está aí, e você não é nada. Tira as alparcas dos teus pés. Você quer julgar Deus? Você fala do Deus que eu quero. Não me disponho a crer num Deus que tenha algo a ver ou que, de algum modo, esteja ligado à fantasia infantil da onisciência. Não se dispõe? Quer você diga isso, quer não, o seu tempo está nas mãos de Deus e todos nós teremos que comparecer diante dele. Antes de ir adiante com o seu exame, com a sua investigação, com o seu desiderato e com a sua postulação do que você quer em Deus, digo eu, atente para o que você é e veja que não é nada, que você é um verme moribundo, evanescente e que você vai ter que comparecer na presença do Deus Todo-Poderoso. Não são as suas opiniões que importam finalmente, é a sua atitude em geral. É o título do seu livro que o condena. É sua justiça própria, sua autoconfiança, sua segurança firmada em si mesmo na presença de Deus. Dê um passo para trás. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E depois imite e emule o exemplo de Moisés. Ele prontificou-se a ouvir. Agora temeu olhar, sentiu a presença de Deus. É isso que faz de alguém um cristão, homem ou mulher. Ninguém jamais se tornou cristão sem passar por isto de algum modo ou de alguma forma. Nem sempre é tão dramático como foi com Moisés, mas ninguém que não saiba o que é tremer na presença do Todo-Poderoso Deus e o que é enxergar a sua pequenez, a sua insignificância, a sua vileza e o seu completo desamparo. Ninguém que não passe por isso pode ser cristão. Então, lá estava Moisés. O que poderia ele fazer? Bem, ele simplesmente se dispôs a ouvir. Ele sabia que nada podia fazer. Aqui está uma mensagem e ele estava pronto para ouvi-la. Entender ou não entender já não era a questão, porque ele estava diante de Deus face a face. E no momento em que você toma consciência da presença de Deus, você faz o que Moisés fez. Você cobre o rosto com as mãos e não se atreve a olhar. Não porque Deus fosse cruel, mas porque Ele é bom, porque Ele é puro, porque Ele é santo e você se sente vil. Ou vejamos, você se lembra do que nos é dito sobre Jó? Pobre Jó, homem bondoso, temente a Deus, reto, mas foi afligido e foi provado. Ele murmurou, queixou-se e criticou Deus e disse muitas coisas que não deveria ter dito, apesar de ser muito melhor do que aqueles seus miseráveis amigos, e então, repentinamente, Deus lhe apareceu, e o pobre Jó disse, a minha mão põe na minha boca. Jó 40, verso 4. Falei inadvertidamente com meus lábios, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Jó 42, verso 5. E põe sua mão em sua boca. Não há esperança para nenhum de nós enquanto não formos silenciados, enquanto não formos envergonhados completamente, enquanto não nos tornarmos como o coletor de impostos retratado pelo nosso Senhor em sua parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. O orgulhoso fariseu se adianta e diz, ó Deus, graças te dou. Ele pode falar com Deus como igual a ele. É um homem tão bom. Ele volta para casa sem ter sido abençoado. Vai para casa condenado, como mais que merece. Quem é o homem que é abençoado? O pobre publicano, que tem tal consciência da sua pecaminosidade e do seu opróbrio que bate no peito. Não consegue alçar o seu rosto, apenas consegue bradar em sua agonia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, verso 13. Ele não está investigando, ele sabe que foi investigado e que a sentença do julgamento foi declarada. Ele não tem nada, nem escusa, nem pleito. Não sabe nada e fica em silêncio. Isso é arrependimento. Isso é você reconhecer o seu pecado, o seu opróbrio, a sua completa indignidade para receber coisa alguma de Deus. E então você se lança sobre ele como está e o escuta. E no momento em que você fizer isso, ele lhe dirá o que Deus, por meio do anjo, disse a Moisés na sarça ardente, no deserto de Sinai. Ele dará a você a mensagem de livramento. Dirá que o ama com amor eterno,
que o amou tanto que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para morrer por você, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna.